Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é posicionamento na terra, reação do céu. Posicionamento na terra, reação no céu. Tudo que nós vivemos, tudo que nós testemunhamos, tudo que nós colhemos do céu tem a ver com o nosso posicionamento na terra. Tem a ver com as decisões que tomamos. Tem a ver com as escolhas que fazemos, as atitudes que nós temos. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que está demorando tanto para essa cura acontecer? Por que está demorando tanto para esse problema financeiro ser resolvido, ser sanado? Por que está demorando tanto ou está tão distante essa restauração no casamento, no relacionamento com filhos? Por que parece estar tão distante ainda, mesmo orando, mesmo clamando? Existem várias razões. Uma delas pode ser que ainda não tenha chegado o tempo de Deus. A outra pode ser que ainda não estejamos fazendo tudo o que precisamos fazer. A outra pode ser porque nós não estamos crendo como deveríamos crer. São várias situações que nós precisamos analisar. Mas uma coisa importante que nós precisamos entender: tudo que nós fazemos na terra tem resposta do céu. Tudo que nós fazemos e o que deixamos de fazer também. Quando nós não fazemos o que precisamos fazer também, porque isso tem o silêncio do céu, ou nos deixa à mercê de outras situações, de outras pessoas que têm se posicionado. A Bíblia diz, em Mateus 18, em verdade vos digo, aqui Jesus está falando, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus estava dizendo, tudo que vocês autorizarem na terra, será autorizado no céu. Tudo que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. Quantos podem dizer glória a Deus? Tudo que nós ligarmos, tudo que nós orarmos, tudo que nós clamarmos, em tudo que nós nos posicionarmos na terra, o céu vai responder. Todo movimento na terra gera reação do céu para as nossas vidas. Por isso nós precisamos olhar e fazer a leitura do que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para uma situação que tem permanecido e perpetuado e nos perguntar, será que falta um posicionamento a mais? Será que eu preciso crer mais? Será que eu preciso ter uma atitude mais efetiva? Porque muitas pessoas têm certeza do que devem fazer, mas não fazem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. E nós precisamos olhar e fazer a leitura certa. Muitas vezes nós estamos equivocados e nos deixando convencer de algo que não é verdade. Equivocados na nossa leitura a respeito da situação que nós estamos vivendo, na saúde, no casamento, na vida financeira. E um erro de leitura, um equívoco pode nos levar para o caminho errado, pode adiar, pode roubar aquilo que Deus tem para nós, pode gerar coisas muito ruins. Interessante que há 30 anos atrás, olha que coisa interessante, muito triste que aconteceu, mas é mais comum do que a gente imagina. Na vida nós temos a tendência de enxergarmos o que queremos enxergar, de ver o que queremos ver, de nos deixarmos convencer por aquilo que queremos ser convencidos. Já conheceu alguém assim? Não precisa levantar a mão e dizer fui eu, sou eu, já vivi assim, de vez em quando ajo assim. De que muitas pessoas que você vê e fala, é óbvio, você não enxerga isso, e a pessoa não enxerga, porque ela não quer ver. Ela quer se convencer do contrário. A vida está sendo destruída e ela quer ser convencida de que está tudo bem. Existe um problema no casamento e ela vive como se nada tivesse acontecendo. Ela está distante de Deus e ela acha que ela está vivendo
conforme a vontade de Deus e fala, vou me encontrar com Ele. E muitas vezes, talvez, infelizmente, vai ser aquele dia que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Pessoas estão vivendo muitas vezes situações enganadas, convencidas por aquilo que elas querem se deixar convencer. Há 30 anos atrás, aconteceu um acidente muito grave com um avião. Não é da minha época, eu era muito jovem. E eu não me lembro disso, mas há 30 anos atrás aconteceu um acidente com um avião. Olha o que aconteceu. Esse voo era um Boeing. Esse voo, ele saiu de São Paulo e ele ia para Belém do Pará. Ele tinha algumas escalas, então o avião ele vai parando, desce um povo, sobe um povo, ele tinha algumas escalas até Belém. E a última escala antes de chegar em Belém era em Marabá, que ficava a 1 hora, já era no estado do Pará. Quando chegou em Marabá, o piloto que assumiu, ele foi fazer a leitura do seu plano de voo. E quando ele foi fazer a leitura, ele foi convencido por uma informação que ele já tinha e ele se deixou se levar por aquilo. Aquele avião que ia levar 1 hora de voo de Marabá até Belém, levou 3 horas, mas não chegou ao seu destino. Já haviam 3 horas de voo e ele não chegou ao destino. 3 horas de voo e todo mundo achando que estava tudo bem. Um piloto, um copiloto, toda a tripulação e os passageiros. E os investigadores ficaram inquietos porque eles queriam entender por que eles ficaram tão distantes, porque sabe onde eles foram parar? Eles foram parar na floresta amazônica. Na floresta amazônica, totalmente distante, diferente. E eles ficaram inquietos, por quê? Que tendo a experiência que eles tinham, eles foram parar tão longe do destino que eles tinham. Por que que eles não perceberam? Além do tempo do voo, o sol, a princípio, teria que estar à frente, estava ao lado. E como se não bastasse isso, 3 passageiros desse voo chamaram uma comissária de bordo e falou assim, olha, tem algum problema com esse voo. Ele está demorando demais, tem alguma coisa errada. E ela não falou nada para o piloto. Tinham 54 passageiros, 12 deles morreram. 17 ficaram gravemente feridos. Queridos, isso fez toda uma... Vocês sabem que quando acontece esse tipo de acidente, existe toda uma investigação, e eles fizeram e tentaram entender, porque o piloto ele era experiente, mas qual era a situação? Ele estava de férias, houve uma mudança em relação aos planos de voo. E aí quando houve essa mudança, tinha uma informação de 3 dígitos, que passou a ter 4 dígitos. Então, por exemplo, ao invés de ler 27 graus, ele leu 270 graus. Houve uma inversão na leitura. Ou 270, ele leu 27. Ele fez a leitura errada. Ele ficou preso na informação que ele tinha. Ele olhou e falou, deve estar errado. E ele colocou o grau errado de distância para onde ele precisava ir. E aí os investigadores pesquisando, tentando entender, por que eles fizeram isso? Será que eles não perceberam? Era 1 hora de voo. Será que com 2 horas de voo eles falaram, tem coisa errada, a gente não chegou ainda. Por que o copiloto não falou nada para o piloto? Por que a comissária de bordo não foi lá falar com eles? Aí eles chegaram à conclusão de que aquelas pessoas, elas estavam debaixo de um viés de confirmação, de uma tendência de confirmação, a psicologia chama, que é as pessoas buscarem informações que confirmem o que ela quer que seja confirmado. Não, está tudo bem. Fazem 3 horas, um voo de 1 hora, mas daqui a pouco a gente chega. Parece que tem alguma coisa estranha, não, mas não está não, está tudo normal. E eles não tiveram a ação que eles precisavam ter, porque acabou o combustível no meio do caminho. Imagina um voo de 1 hora. Eles foram para longe, acabou o combustível, por isso aconteceu o acidente. E às vezes isso acontece conosco. A gente tem uma tendência de fazer a leitura errada e enxergar como nós queremos.
e não nos posicionamos como precisamos. E aí o céu não tem a resposta que nós queremos, porque não temos o posicionamento que precisamos ter. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Pessoas morreram, pessoas foram feridas, famílias sofreram por uma leitura errada, por uma tendência de se deixar levar por aquilo que eles queriam que fosse verdade. E às vezes a gente se deixa levar e não tiveram a ação que precisavam ter. E às vezes a gente não tem a atitude que a gente precisa ter. Ah, não, vai passar, o tempo vai resolver. Queridos, o tempo não resolve nada, o tempo acentua. O tempo, ele piora, o tempo não resolve. E nós precisamos resolver. Ah, Deus sabe do meu coração, Deus sabe do seu coração. Mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual precisa ouvir a tua voz. O mundo espiritual precisa ver o teu posicionamento, amém? A nossa fé, ela precisa ser manifesta, ela precisa ser vista. E há uma mulher na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que ela se posicionou, que ela não ficou assim, já tentei de tudo, é melhor eu me conformar, não vai dar certo, essa é a verdade, senão eu vou me frustrar de novo. Não, ela falou, vai dar certo. Não deu em todas as anteriores, dessa vez vai dar. Eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Muitas vezes nós nos frustramos e somos derrotados em nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa vida financeira, porque nós desistimos, porque nós não nos posicionamos. E o céu está lá aguardando, Deus está lá olhando, vai lá meu filho. Sabe aquela coisa de como Deus fez quando Jesus saiu das águas do batismo? E Ele falou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. É isso aí, meu filho, ouçam esse homem. Deus ficou tão alegre que Ele não se deteve nos céus para falar para o anjo, olha lá anjo, ó, esse é meu filho. A voz de Deus ecoou na terra, ela pôde ser ouvida na terra, tamanha alegria de Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Deus olha para mim e fala, é isso, você está no caminho, não desista, não abra mão, se posicione, não tenha medo, faça o que é preciso fazer, não ande com a multidão, ande com os discípulos. Obrigado pelos poucos améns e glória a Deus, estou motivada a continuar. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, a Bíblia fala sobre a mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Quem teve esse posicionamento? Quem teve essa atitude? Quem teve essa decisão? Quem teve essa convicção? Quem teve essa coragem de me tocar com tamanha fé, ao ponto de sair e fluir de mim o poder, a virtude? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, se dizes quem me tocou? Os discípulos, Jesus, o senhor está vendo a multidão que te rodeia? E o senhor está perguntando quem te toca? Um monte de gente deve estar tocando ao Senhor. E aí, ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Amém?
Esta mulher, pode aplaudir ao Senhor pela vida desta mulher, que nos ensina quão poderoso é o nosso Deus, e quão poderoso é o posicionamento que nós, quando temos, faz acontecer na nossa vida. Quão poderoso é o nosso posicionamento. A chave do milagre não está no céu, a chave do milagre está na terra. Diga comigo, a chave do milagre não está no céu, está na terra, está na minha mão. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Em nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos, oh Deus, vem Senhor. Deus está falando, vai lá meu filho. Sabe aquela conversa de pai e filho? Oh Deus, faz na minha vida. Oh filho, faz na sua vida meu filho. Levanta e anda. Levanta e toma atitude na vida. Levanta e se posiciona. Enxuga essas lágrimas. Nós vamos chorar sim, queridos. Nós temos vivido momentos de muita dor, de muita perda, de lutos. Mas chorar a vida inteira não vai mudar a situação. Chorar a vida inteira não vai curar a dor. Chorar a vida inteira não vai nos isentar das lutas. Nós precisamos nos levantar. Essa mulher, 12 anos, fez tudo, foi no médico, fez as consultas. Imagina, né, se fosse hoje, quantos exames. Claro que hoje a tecnologia, mas naquela época ela fez tudo. Ela investiu tudo. Provavelmente ela tinha boas condições financeiras. Ela investiu tudo o que ela tinha. Mas ela não desistiu de se posicionar da maneira correta. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Eu e você temos ouvido falar de Jesus. Amém? Nós temos ouvido falar da mensagem do Evangelho. E o que nós temos feito com aquilo que temos ouvido. Por isso é tão importante nós sabermos a quem ouvimos, porque a quem ouvimos é a quem nós entregamos o nosso coração. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, então nós estamos recebendo da instrução, da palavra, que pode nos fortalecer a nos posicionar da maneira correta. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava, Jesus ressuscitava. E ela falou, uau, Deus, chegou a minha vez. Foram 12 anos de luta, mas esse não é o fim. Não importa quantos anos você luta, essa batalha não é o fim. Porque Deus ainda não fez, então ainda não é o fim. O dia que Deus manifestar, Ele vai falar com você, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a restauração. Então você saberá que esse é o fim, porque Deus se manifestará na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Em nome de Jesus. Oh Jesus, como você tem provocado o céu. Nosso posicionamento provoca o céu. Decida provocar o céu a seu favor. Tudo que nós vemos veio daquilo que não se vê. A Bíblia diz isso. Edmilson falou, né? Deus, Ele falou, haja luz. E aquilo que não existia, do invisível, passou a existir. Essa cadeira que você está sentado, esse sofá, que você não está deitado, né? Veio a existir primeiro por causa de uma ideia, uma criatividade, uma necessidade do invisível. E nós precisamos buscar todos os dias ter esse posicionamento para que aquilo que não se vê se torne visível. Provoque o céu a seu favor. Amém? Essa mulher, ela provocou o céu a seu favor. Essa mulher, ela ouviu, ela decidiu e ela agiu, ela se posicionou da maneira correta. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quantos ouvidos temos? Quantas bocas? Tem gente que pensa que tem 2, 3, 4, 5 bocas. Isso é monstrinho. Nós só temos, às vezes, a boca emocional, né? Segunda boca emocional, terceira boca emocional. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. O que Deus está falando com você? Para você se posicionar no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família, com relação à sua saúde,
com relação à sua vida financeira, o que Deus está falando com você a respeito do chamado dele para você. Deus está te chamando, não, tá bom o que eu estou fazendo. Queridos, cada um de nós temos um chamado. Eu fui chamada para pastorear, amém? Qual é o teu chamado? Aonde você vai servir? Aonde você vai deixar que venha à luz o dom e o talento que Deus deu a você? Na igreja, na obra de Deus, nós temos espaço para todos, amém? Temos espaço para todos. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então nos procure e fale, eu tenho disposição, eu tenho coração, eu tenho desejo, eu quero servir, que nós vamos encontrar um caminho para você. Pode ter certeza disso. A Sara Nossa Terra não é uma igreja só, queridos, uma igreja em célula, ela trabalha com células, é uma igreja que tem espaço para todos servirem, liderando célula, servindo, dizimando, ofertando, abrindo igreja, como você quiser, cuidando das crianças, cuidando dos carros. Queridos, não existe função menor ou maior, até porque quanto mais nós crescemos, menor nós nos tornamos. Quanto maiores, mais servos. Eu e meu marido somos os maiores servos dessa igreja. Quantos podem dizer aleluia? Somos os maiores servos, porque tudo que tiver que fazer, nós vamos fazer. Ah, vai lavar, vai limpar, vai varrer, vai cuidar de criança, vai ministrar o louvor, só não sei quantos vão permanecer. Se a gente tiver que fazer tudo, né, amor? Mas graças a Deus que nós temos as equipes de louvor, os ministros, nós temos vários voluntários, mas nós somos os maiores servos. Por isso, o que Deus está falando com você? Deus requer um posicionamento. Essa mulher, ela ouviu a voz de Deus, ela teve convicção, a Bíblia diz que ela ouviu falar, e ela foi, ela decidiu, e ela ouviu falar, e ela foi, teve uma atitude. Só que para ela tomar essa decisão, porque muitas pessoas têm decisões lentas. Por que pessoas adiam decisões? Porque falta convicção, falta coragem para colocar em prática. Então ela procrastina aquela decisão. Ela sabe que precisa ser feito, mas ela não decide, porque ela sabe que se ela decidir, ela vai ter que fazer, ela vai ter que dar um passo, porque somente decidir não resolve nada. Como eu disse, muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas não se posicionam, mas não fazem. Por quê? Porque falta convicção, falta coragem de colocar em prática. Porque toda grande decisão vai requerer de mim e de você nossa convicção, vai requerer de mim e de você coragem para colocar em prática. Essa mulher, ela tinha convicção no coração. Olha o diálogo que ela tinha com ela mesma. Ah, se eu somente tocar, eu não preciso nem que ele coloque a mão em mim, eu não preciso nem que ele fale comigo, eu não preciso nem que ele me veja. Aquela mulher, ela, com certeza ela estava debilitada fisicamente. Imagina, queridos, um fluxo de sangue há 12 anos. Mulherada sabe do que eu estou falando, e alguns homens talvez por ver a sua esposa imaginam. 12 anos, fraca fisicamente, e publicamente então nem se diz, excluída, considerada imunda. Ela foi, mas ela tinha uma convicção. Ela falou, eu vou bem quietinha, eu vou no meio da multidão, mas nada vai tirar essa certeza do meu coração. Sua força é do tamanho da sua convicção. É uma coisa que você tem que entender na vida. Se a sua convicção é fraca, você não tem força para lutar. Quantos projetos na vida, quantas decisões você tomou e você tinha convicção daquilo, e você pode dizer, olha, enfrentei muitas lutas, mas eu tive força para suportar a luta e eu venci. Levante sua mão, você que está aqui, glória a Deus. Você que está em casa também. Quando nós temos convicção, o que é convicção? É fé, é certeza. Aquela mulher tinha certeza. Para que você se posicione, você precisa buscar em Deus. Deus, eu preciso te ouvir e ter certeza daquilo que eu preciso fazer. Eu não posso vacilar. Agora, por exemplo, não precisa orar, Deus, eu luto pelo meu casamento, eu não luto. Tem coisas que a Bíblia já é clara. É certeza que você deve lutar pelo seu casamento. Deus, é da sua vontade que eu pereça com essa doença, ou é da sua vontade que eu seja curado? Uai, como diz o mineiro, obá, como diz o gaúcho,
mas a palavra já está clara. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Nós precisamos nos posicionar da maneira certa, ter certeza. Queridos, quer ter certeza na vida? Se relacione com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Bispa, mas eu não entendo nada. Eu também não entendia nada quando eu comecei. Assim como quando nós começamos a nos relacionar com alguém, né, os casados, a gente não sabe nada, a gente vai sabendo, a gente vai descobrindo, e a vida toda a gente descobre, né? A vida inteira a gente está aprendendo do outro. Assim é com a palavra de Deus. Quer ter a certeza de Deus no seu coração? Se relacione com a sua palavra. Leia a Bíblia. Essa mulher, ela tinha certeza, e ela foi, porque toda grande decisão vai exigir de nós grandes atitudes, e nós precisamos ter convicção e coragem em nome de Jesus. Aquela mulher, ela teve a certeza. Abraão, o pai de multidões, não tinha um filho quando ele recebeu a promessa, e a Bíblia diz que, não desconsiderando o seu corpo, a sua idade, a idade de Sara, olhando e falando, tudo diz não, mas o meu Deus diz sim. A Bíblia diz que ele estava plenamente convicto do que Deus havia prometido para ele, e por isso o milagre na vida dele aconteceu. Isaac nasceu. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, a Bíblia diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo. A melhor tradução é plenamente convicto. Plenamente convicto de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O que Deus te prometeu, Ele é poderoso para fazer. Amém? Em nome de Jesus, tenha essa certeza, tenha convicção, porque na sua convicção você vai encontrar a coragem. Coragem não é a ausência do medo, não é a ausência da insegurança, não. Coragem é não se deixar dominar pelo medo. É você saber que você não pode, mas o Deus que em você habita, Ele pode. Aquela mulher, ela estava convicta ao ponto de ter coragem de se expor, coragem de ir ao mestre, coragem de dizer, eu preciso de ajuda, queridos. Quantas pessoas sofrem porque não tem coragem de chegar para um líder, para um pastor, e a humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Existe uma área da minha vida que eu preciso de ajuda, eu não consigo vencer sozinho, eu não consigo vencer sozinha, eu preciso de orientação, eu tenho dúvidas a respeito de algumas questões da Bíblia, às vezes tem vergonha, pergunte. Algumas pessoas dizem, não, perguntar ofende. Não, perguntar, claro, da maneira certa, não ofende. Por isso, abra seu coração, tenha coragem de se posicionar. Mas o que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? Eu vou dizer, né? Como a gente já sabe, vê muitos vídeos por aí. Essas pessoas pagam tua conta? Paga sua comida, sua água, sua luz, cuida da sua família, te protege? Não, queridos. Enquanto nós estivermos preocupados com os outros vão continuar nos impedindo de viver o que Deus tem para nós. Por isso, não se preocupe com o que vão pensar, com o que vão dizer. Se preocupe com o que o Deus da sua vida vai pensar. Essa é minha filha amada, né, Samara? Essa menina de ouro, sempre me amou, sempre me buscou. Tem o melhor homem para ela, homem de Deus, honrado, que me serve. Ela vai ter o melhor. Aí, ó, minha filha. Queridos, que Deus fale isso de cada um de nós. Nós precisamos buscar isso. Essa mulher, ela moveu o coração do Pai, ao ponto de, ao tocar em Jesus, fluir poder. Fluir poder. Faça com que sua voz mova o céu. Faça com que teu posicionamento mova o céu. Lembre-se disso. O teu posicionamento traz a resposta do céu para a tua vida. E que seja a seu favor
em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. Aqui é um momento na vida de Josué muito difícil para ele. Mas Deus chega para ele e fala: filho, você precisa encarar a realidade. Não se deixe convencer por aquilo que você quer ser convencido. Lembra do voo? Pessoas morreram, famílias sofreram. Deus estava falando para Josué: Moisés morreu, mas a vida continua. Você precisa enxergar essa realidade, mas saber que você tem uma responsabilidade. Olha que tremendo isso que o nosso bispo falou. Deus o usaria para levar toda uma nação para uma nova terra. E Deus fala para ele: enxergue a realidade. Moisés está morto, seu líder, seu pai espiritual, mas foi o tempo dele, o tempo que eu determinei. A partir de agora é com você. Eu vou usar a sua vida. Eu vou usar você para entrar na sua família. Eu vou usar você filho. Eu vou usar você pai. Eu vou usar você esposa. Eu vou usar você para acessar sua família. Eu vou usar você para conduzir o povo da sua casa, da sua história, aquilo que eu preparei para eles. Vocês podem dizer amém? Diga comigo: sou eu que Deus vai usar, amém? E Deus fala isso para Josué. Então Deus traz a realidade, enxergue, veja bem, mas saiba que o que eu tenho para vocês está ali à frente. E Deus fala para ele: mas é importante você saber que eu estou com você, mas você precisa ser forte e corajoso. Aquela mulher, ela foi forte e corajosa. E se, e se ela não tivesse tido fé suficiente para que o milagre acontecesse? O que poderia ter acontecido com aquela mulher? No meio daquela multidão, ela poderia ter morrido, mas a sentença de morte foi transformada num decreto de vida, amém? Quando ela se posicionou, quando ela se aproximou. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6, Deus diz para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, versículo 6, e tem bom ânimo, esforça-te, seja corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Seja forte, seja corajoso, tenha convicção. Nossas convicções vêm daquilo que nós ouvimos. O que você tem ouvido? Tem roubado suas convicções acerca da vontade de Deus? Tem roubado aquilo que é de Deus ou tem fortalecido? Seja pronto para ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, ouvir o seu líder, seu pastor, essa pessoa que te ama, ouvir esse pai, essa mãe que às vezes estão falando coisas que nós como filhos muitas vezes não queremos ouvir, mas é necessário. Quantos podem dizer amém? Eu recebo essa palavra na minha vida. Vamos nos colocar todos em pé. Deus jamais vai te desamparar. Deus jamais vai te deixar. Deus está com você, Deus está com a sua família. Se você se posicionar da maneira correta, ninguém vai poder te resistir. Ninguém vai resistir aos sonhos que Deus tem para você, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida profissional, no seu ministério. Queridos, quando Deus age, quem pode impedir? Quem pode resistir, uma vez que Ele vai à nossa frente? Uma vez que é Ele quem luta as nossas guerras, quem pode? Nunca houve e jamais haverá quem poderá resistir ou impedir o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Por isso, feche os teus olhos aonde você está, coloque seu coração diante de Deus e fala: Senhor, me ajude, eu preciso de Ti, eu preciso me posicionar da maneira correta em relação a essa situação. Em relação a que você precisa se posicionar, porque o céu só vai reagir a você a hora que você se posicionar da maneira correta. Fala com Deus, fala: Senhor, eu preciso me posicionar no meu compromisso com o Senhor,
eu começo a andar contigo, firmo aliança, sou fiel, daqui a pouco eu deixo. Senhor, eu preciso me posicionar em relação ao meu casamento, eu preciso virar a mesa nessa situação, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de história, viver a história que o Senhor escreveu sobre mim. Eu não quero viver a história escrita pela minha mão, eu quero viver a história escrita pela mão do Senhor. Em nome de Jesus, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração e ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, sozinho eu não consigo, e neste momento eu te convido, entra na minha vida, eu quero a Tua presença, eu abro o meu coração, eu me exponho a Ti, eu quero viver tudo que o meu Deus planejou para a minha vida. Me ajude a ter as atitudes que eu preciso ter, atitudes que movimentam o céu, que trazem as respostas do céu, porque a palavra de Deus diz que Deus já me abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Me ajude a ter a atitude e as reações corretas, para que o céu responda a mim, trazendo o milagre, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo força, trazendo coragem, trazendo ousadia, trazendo providências financeiras, trazendo o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Abra suas mãos e vamos declarar que Ele é maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia, louvado seja, Pai. Ore a Ele, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Que o Senhor olhe para mim e diga: é isso, filho, você está no caminho certo, filho. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Aleluia, diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Declare mais uma vez, igreja, igreja gloriosa, apaixonada, decidida. É o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Mais uma vez, só as vozes, com suas mãos aos céus, declare: maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Dê o seu melhor aplauso a Ele que cuida de você, que cuida da sua família, que quando você se posiciona, Ele responde, Ele faz, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, o impossível acontece. Aleluia, glória a Deus, que o nosso Pai possa olhar para nós e dizer: isso, olha, meu filho, minha filha, isso aí, vai para cima, não abra mão, toma uma atitude, esse é o caminho. Quantos podem dizer amém? Que eu seja assim, em nome de Jesus, amém, queridos, glória a Deus. Vocês que estão conectados conosco, fica a nossa gratidão por vocês estarem conosco todo esse tempo.
Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós amamos vocês. Muita saudade de muitos de vocês que há tempos não vemos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que muito em breve estejamos juntos. Se você está conectado pela primeira vez conosco, quero dizer a você, Deus está te chamando. Jesus está te chamando. Quando nós oramos, Jesus, entra na minha vida. Quando nós reconhecemos que só Ele pode salvar e o convidamos a fazer parte da nossa vida, então nossa vida é transformada e nós começamos a fazer parte de uma grande família. Amém, família Sara Caxias? Amém? Em nome de Jesus. Se você está conectado pela primeira vez, entre em contato conosco. Se você realmente recebeu Jesus em seu coração, compreendeu o que isso representa e reconhece que precisa dele, nós queremos te ajudar nessa nova caminhada. Entre em contato pelo celular em tela, pelo QR Code no YouTube. Nós teremos a maior alegria, de te ajudar, de orar por você e de te receber na família de Deus, na família Sara Nossa Terra. Queridos, quantos aqui que estão conosco, nos visitam pela primeira vez? Levante sua mão onde você está, por favor. Tem alguém? Não? Então vamos orar. Nós somos gratos a todos vocês que estão aqui conosco. Vocês não têm ideia do bálsamo que é para o nosso coração ver o rostinho de vocês, o olhinho, não dá para ver o sorriso, mas os olhos sorriem. Os olhos dizem, saudade de você. Os olhos dizem, eu te amo. Os olhos dizem, que vontade de te abraçar. E como é bom poder olhar nos olhos de vocês e tê-los aqui conosco, amém? Fica a nossa gratidão a todos vocês também. Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença, te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo teu Espírito Santo que age em nós e através de nós. Que em nome de Jesus sejamos transformados de glória em glória, sejamos, Senhor, fortalecidos, que nós possamos todos os dias nos posicionar no centro da sua vontade. Dá-nos a decisão, dá-nos a convicção, dá-nos a coragem, papai, em nome de Jesus. Uma vez que o Senhor é conosco, ninguém poderá ser contra nós, ninguém poderá impedir os teus milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a comunhão, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua família, em nome de Jesus. E vá para o melhor domingo da sua vida, em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração de vocês, amo vocês, amém? Até o nosso próximo culto, às 18h30, nossa próxima conexão. Deus abençoe.